irmãos, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui em mais uma live do nosso centro aqui Espírita Caminho da Luz, né? É com muita alegria e satisfação que a gente vem mantendo essa boa prática de divulgação da nossa doutrina, essa impossibilidade de nos reunirmos aqui no nosso auditório, a gente continua com esse trabalho de divulgação através das lives, né? Bom, daqui a pouco o nosso amigo Lindolfo vai nos falar, né? E eu vou fazer uma página agora aqui como introdução do livro Fonte Viva, né? A Palavra da Cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas não para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Isso está em Paulo, primeira carta aos Coríntios. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, a capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressa humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre os ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbe, vezes sem conto, a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, e quando o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Acho que é uma página bem atual, né? A gente está presenciando esses dias de hoje, né? Muita gente querendo poder, domínio, né? E como fala aqui a lição, né? Dominam a muitos, né? Mas não dominam a si mesmo. E com isso vão tecendo cada vez teias maiores, né? Prendendo em número de reencarnações e não evoluindo, né? Então vamos nos lembrar disso, né, meus amigos? Bom, então agora vamos preparar para fazer a oração inicial, a oração de abertura dos nossos trabalhos. Vamos solicitar a permissão dos nossos mentores espirituais aqui da casa, de Jesus Cristo e do nosso Pai Maior, para que possamos dar continuidade a esses trabalhos aqui, nesses tempos de isolamento social, para que possamos continuar divulgando a doutrina espírita para quantos precisam e quantos precisam escutá-la e quantos necessitem. Te pedimos, Senhor Jesus e amigos espirituais, a sua proteção para o nosso amigo Lindolfo, que fará a palestra em breve, que ele possa nos trazer palavras para que possamos escutá-las e sejam de bastante produtividade para o nosso entendimento. Queridos amigos espirituais, solicitando então a vossa permissão, queremos dar por iniciados os trabalhos aqui na nossa casa no dia de hoje, dando graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos então fazer dando continuidade aos trabalhos, a nossa reflexão em torno do tema Evangelho, lição de fraternidade. Eu gostaria de iniciar trazendo uma obra básica
O Céu e o Inferno. Está dando para ver aí? Essa obra importantíssima, especialmente associada a complementar Justiça Divina. Então aqui nós temos comentários de Emmanuel sobre o livro O Céu e o Inferno. E lá na primeira parte, no capítulo 8, no item 12, Kardec vai explicar, conversar, um item curto sobre os anjos segundo o Espiritismo. Bom, então a Bíblia é repleta de interpretações simbólicas, de aparições e intervenções dos espíritos. Então, está lá um anjo. Kardec, então, vai explicar o que são os anjos segundo o Espiritismo, que eles conquistaram essa condição evolutiva. Então, são espíritos que evoluíram e, através do trabalho, atingiram um nível de perfeição, né? Perfeição relativa, porque a absoluta é Deus, para si mesmo. E essa é a nossa lei, comenta Kardec. A nossa norma de conduta deve nos levar a esse fim. Tudo que é conforme o bem. O bem é praticar o bem, praticar a benevolência, praticar a caridade. E evitar tudo que lhe for contrário. Então, o homem sofre porque se divorciou dessas leis, das leis divinas. Então, o anjo não é um ser sobrenatural, ele é uma conquista, representa o esforço, o trabalho, o foco, a dedicação no processo evolutivo. E aí, Emmanuel, então, na lição 54, está dando para ver? Na lei do bem, ele nos diz que muitas vezes nós perguntamos de alma inquieta o que vem a ser o bem. Então, diversas interpretações surgem ao redor dessa questão, em toda parte, o que é ser uma pessoa do bem, praticar o bem. Então, ele responde que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem dos outros. Colhestes pedradas na construção a que te dedicas. No entanto, compadece-te da mão que te ultraja, interpretando-lhe os golpes por sintomas de enfermidade. Ouvistes frases insultuosas em torno do teu nome, e registras a agressão por loucura daqueles que as pronunciam sem alterar-te no auxílio a eles. Sofreste assalto na tarefa que realizas, mas não te revoltes contra a injúria dos que te invadem a seara do esforço nobre, trabalhando sem mágoa no clima da tolerância. Podes falar com razão a palavra acusadora contra o adversário que te feriu. Contudo, reconheces ofensas por crises de ignorância, e nem de leve te afastes da desculpa irrestrita. Tens bastante merecimento para o destaque e te ocultas nas atividades silenciosas, sem fugir da cooperação junto daqueles que te dirigem. Conservas a possibilidade de reter o melhor quinhão de vantagens e não te lembras disso, ofertando o melhor de ti mesmo aos que te comungam a experiência. A conclusão de Emmanuel é que o bem é luz que se expande na medida do serviço de cada um ao bem de todos e com esquecimento de todo o mal. Sem afetação de santidade, ajudemos o próximo a fim de que o próximo aprenda a ajudar-se. Sem cartaz de virtude, esqueçamos as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas, diante das fraquezas que carregamos ainda. Recorda que se há espíritos transviados ou injustos em decúbito moral pelo caminho, são eles tão necessitados da parcela do teu amor quanto os famintos a quem dás espontaneamente o pão. A felicidade real nasce invariavelmente daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos que nos façam eles, na convicção de que, se cuidarmos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Então, Emmanuel diz que a felicidade invariavelmente surge na nossa vida quando promovemos a felicidade na vida dos nossos irmãos de humanidade. Então, as pedras do caminho, as incompreensões, as dificuldades, as injúrias, as perseguições são características do nosso mundo de prova e expiação. E o que caracteriza o verdadeiro espírita é exatamente a maneira como nós respondemos a essas provocações. Então vamos refletir mais, buscando no Evangelho, lições fantásticas de fraternidade que foram promovidas por homens, pessoas comuns, mas que evoluíram, que melhoraram, que se transformaram e deixaram para nós
essas lições da prática do bem invariável e incansavelmente. No capítulo 5 do Evangelho, os Espíritos nos dizem que caridade e humildade é a senda de salvação. Mas salvar-se de quê? Existe uma oração de Fernando Pessoa, até que a Maria Bethânia gravou. No final dessa oração ela diz, ela na interpretação do texto de Fernando Pessoa: Senhor, livra-me de mim. Então a salvação nada mais é do que nós não piorarmos o nosso mapa de provas e expiações. Então quando a gente está praticando bem, a gente está se desenvolvendo essas habilidades, nós estamos nos salvando das dificuldades que nós poderíamos aumentá-las em função da nossa ignorância e de não saber usar o tempo de uma forma adequada. Egoísmo e orgulho é a nossa perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua forma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas neles se acham contidos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faz ao próximo, estaremos fazendo contra Deus. Atentar contra o divino que existe no outro é atentar contra o divino que está em nós mesmos. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade, a benevolência para com o próximo, todos os deveres do homem então ficariam resumidos nessa máxima tão divulgada da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação, fora do bem, fora do amor, fora da ética, fora de amor na sua plenitude, o mundo não vai mudar, o mundo não vai se transformar, deixando de ser de expiações e provas, passando por uma condição mais aprimorada. Então, a nossa transformação na prática do bem é individual e coletiva. Dedicai-vos assim, meus amigos, está no item 10, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Então aqui tem uma palavra difícil que a gente tropeça: perscrutar-lhe o sentido. Ou seja, é meditar, é refletir sobre as consequências da nossa vida na aplicação da prática do bem. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Então, uma coisa que nós aprendemos na doutrina espírita, pelo menos é muito claro para mim, é que toda a prática do bem, ela tem que sair de uma relação de verticalidade, de quem está por cima, e caminhar numa relação mais humana, a relação de horizontalidade. Nós temos vários exemplos da prática do bem. Quem sabe mais, quem pode mais, quem tem mais materialmente falando, dá para quem tem menos. Mas é muito mais do que isso, é ficar num nível horizontal, um nível de acolhimento. Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer, de se tornar humano, de se tornar mais humilde, mais caridoso. A prática da caridade vai promovendo todas essas transformações. Dedicai-vos assim, continua o item 10, meus amigos, a trabalhar nesse sentido, e que isso seja uma constante na nossa vida. Porque, para se não praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, não fazer o bem, ainda mais quando nós temos oportunidade, o bem em toda a sua pujança, e o exercício do bem é um exercício de aprendizado, a gente sempre está aprendendo, e nesse exercício a gente vai se transformando como pessoa, como cidadão, e ficar em cima do muro, quer dizer, a inércia, a indiferença, a despreocupação, já é praticar o mal. E nós estamos vivendo um momento em que a mídia já acende sinais de grande preocupação por um fato, uma situação na sociedade que é atemporal, da época do Cristo até hoje, que é a questão da fome. Então, eu pesquisei essa semana
num site de notícias, num portal de notícias, está lá a mensagem, né? Saiu em todas as mídias, na verdade. Luz amarela para a fome do Brasil foi acesa, diz o brasileiro da agência da ONU que venceu o Nobel da Paz. Em outra página, número de famintos vai quase dobrar este ano, prevêem ganhadores do Nobel. Então, vivemos uma questão mundial da pandemia que afetou as engrenagens da economia, as engrenagens da produtividade, muitas empresas em falência, desemprego, etc. Mas aumenta a questão desse impacto na sociedade, especialmente relacionado à fome. Então já é um alerta para a gente estar atento, né, das consequências dentro da sociedade. E aí a ação social espírita sempre existiu e vai continuar existindo, e está aumentando cada vez mais esse número de necessitados que vem em busca do básico, da necessidade básica. Então, qual vai ser a nossa atitude diante desse quadro? Então, a primeira reflexão que eu trago da lição de fraternidade é do bom samaritano. O bom samaritano é aquele que passava numa estrada, viu uma pessoa ferida, jogada no meio do caminho, e nesse caminho passaram muitas pessoas que foram indiferentes, entre as quais um levita, um doutor da lei. Mas o samaritano, mesmo sendo considerado uma vida, ele foi humano. Ele foi lá e socorreu aquele pobre coitado. Não só socorreu, ele cuidou das feridas daquele irmão, colocou no cavalo e levou para uma hospedagem e pagou para se tratar das feridas daquela pessoa. E eu acho assim, com pena que eu não estou com data show, mas vamos ver se dá para ver aqui uma tela de Van Gogh, não sei se está saindo aí, do Bom Samaritano. Belíssima essa tela. Então, esse grande artista foi lá se inspirar e reproduziu, e a gente tem no capítulo 15 que Jesus coloca o samaritano considerado herético, considerado de uma vida, mas que não faltou com a caridade com o próximo. Ele cumpriu a caridade como condição única. E aí vem a pergunta: essa pessoa que estava lá era o quê? Qual é o partido político dele? Qual é a ideologia política? Ele não se preocupa com isso, não importa a ideologia de gênero, de casta, de raça, de condição social, se ele era estrangeiro, gentio, né? Não importa. Ele enxergou o ser humano e foi socorrer. Então Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, porque ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, ir ao encontro desse irmão, como fez esse considerado bom samaritano, ele foi perdendo todos esses preconceitos que os demais mantinham arraigados em si mesmo. Esses paradigmas de ideologia, etc, etc. Então exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, esse exemplo, resumindo também os nossos deveres com essa máxima divina. Então o cristianismo nos coloca, né, como uma meta, como uma regra, como um reflexo puro do cristianismo, levando-a por guia: nunca o homem se transviará. Dedicar-nos assim, meus amigos, a buscar então esse sentido profundo, como nós falamos, e observar como nós vamos nos renovando à medida que nós enxergamos o nosso próximo, seja ele quem for. Bom, nós temos um outro exemplo fantástico também, para que a gente possa trazer a nossa reflexão de lição de fraternidade. Então, a primeira que eu pensei foi o samaritano, indiscutivelmente um ser humano que a gente não sabe nada a respeito dele, nem de quem praticou o bem, nem de quem recebeu o bem, mas foi humano, foi ético, foi cristão. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer como reflexão, para a gente pensar, do homem precisa do homem para ajudar, nós temos o exemplo de, vamos ver se aparece aqui na tela, se dá para ver, está dando para ver aí, aparece aí, essa tela.
Aqui é uma reprodução de Ananias. O que seria de Saulo de Tarso se não fosse as mãos de Ananias? Saulo não teria se transformado em Paulo de Tarso se não fosse a intercessão de Ananias. Então, diz-nos o apóstolo Paulo, uma psicografia feita em 1860 em Paris: esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer o verdadeiro Espírito, o verdadeiro cristão numa só e mesma pessoa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a quem pertençam. Então, nesse exemplo de Ananias, Saulo era um perseguidor implacável, assassino. Ele era fortemente inspirado pela questão de defesa dos preceitos judaicos de uma forma bastante violenta, bastante virulenta. E ele se transforma nas mãos de Ananias, como eu falei. Então, para a espiritualidade, essa mensagem do apóstolo Paulo tem um significado especial, porque ser cristão independe da sua filiação religiosa. Pode ser católico, espírita, budista, protestante, não importa a sua filiação, mesmo que você não tenha. Se você pratica o bem desinteressadamente, você está conquistando a sua auréola de luz. E particularmente essa questão do pós-vida na Terra, o livro Voltei, o irmão Jacó, Frederico Figner, que foi presidente da FEB, teve um papel atuante na FEB, ele fundou a gravadora Odeon, a Casa dos Artistas. Então, no livro Voltei, na sua psicografia, ele fala de uma praça onde tinha um templo, onde se congregavam pessoas de diversas filiações religiosas. Não importa a crença, mas vão depurando isso na espiritualidade, que é a questão da ligação com o divino. Então não importa se você é judeu, protestante, como eu falei, o que importa não é a questão da seita que você praticou aqui na Terra, a que você pertencia, mas sim o seu olhar de justiça, amor em benefício do próximo, que está aí representado muito bem por Ananias. Então Ananias era um sapateiro em Emaús. Ele é citado em Atos dos Apóstolos, muito importante a nossa leitura, não só do livro Voltei, que eu comentei agora, mas também do livro Paulo Estevão. E ele foi conclamado, está na narrativa do capítulo 9, versículo 10 de São Lucas, ele é conclamado por Jesus a socorrer Saulo na sua cegueira. Então, ele não estava só cego, ele estava abandonado. E as pessoas que o conheciam tinham pavor, ódio, repulsa daquele homem, daquele infeliz ali jogado na estrada. Então Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, ele vai contando essa trajetória da alma enferma do Saulo, que se transforma em Paulo de Tarso. E quando ele cai, Saulo faz uma pergunta importantíssima. Então, se o tema é lição de fraternidade, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então, muitas vezes, a queda, o tombo, a humilhação é importante para a gente dar, é um parto para renascer um novo homem, um novo sujeito. Então, ele cego, ele tem a visão de Jesus e pergunta: o que queres que eu faça? Então, nesse meio tempo, ele muda toda a sua trajetória, porque ele tinha um ódio muito grande contra Ananias, porque a sua noiva, ela havia sido, como se chama a noiva de Saulo? Abigail, irmã de Estevão. Ela, pouco antes de morrer, ela se converte ao cristianismo. E aí é justamente o Ananias que tinha registros, daquilo que se tinha, que se era divulgado. O evangelho não era escrito, a tradição era oral, mas os poucos registros escritos que haviam, Ananias conservou, e ele vai conversar com Saulo sobre a vida do Cristo. Então, tal qual a passagem do bom samaritano, Saulo é levado para um hotelzinho, um hoteleiro, e ele cuida, Ananias cuida de Saulo, e aí começa toda a sua transformação, a partir até que ele vai recuperar a visão,
pelas mãos de Ananias. Então, Ananias vai rezando, vai dando passe, e aí vem surgindo um outro homem, que é Paulo de Tarso, o convertido que não poderia chegar a essa possibilidade de ação isolada do mundo, porque ele queria destruir, ele queria matar, ele queria perseguir os cristãos. E aí foi um pobre velhinho, ser humano. Isso é importante dizer que o evangelho é de acolhimento, que não importa a idade, qualquer um pode trabalhar e ser útil. Ele vai atender o chamado do Cristo e socorre o nosso querido divulgador do evangelho, que foi Paulo. Então, conhecer essa trajetória, esse processo de transformação, esse processo de renúncia de um homem velho para um homem novo, eu volto a falar nisso. Aconteceu por conta da intervenção do Ananias. Então, todos nós somos chamados, né? Tem uma outra passagem muito interessante que eu gostaria também de trazer aqui, o exemplo de um homem, de uma pessoa comum e que se transformou, foi São Pedro. Vamos ver se sai a imagem aí. É uma tela, a imagem vale mais do que 1000 palavras. E nós temos São Pedro e São João a caminho de um templo em Jerusalém, porque eles pregavam em dupla. A ousadia, depois da morte de Jesus, depois do apedrejamento de Estevão, eles tiveram a ousadia de ir no templo judaico. Então o evangelho, meus irmãos, é feito de homens de coragem, corajosos. Esse negócio de ficar em academia, só peitoral e bíceps e não faz um gesto de caridade para ninguém. Eu pergunto, que homem é esse, né? Então, aqui nós temos São Pedro, que foi pescador. Num ato de coragem, ele vai num templo judaico para pregar o evangelho. Quem está lá no templo está lá nada mais nada menos do que um coxo, um aleijado. E esse aleijado pede uma esmola. Ele já estava ali estrategicamente no meio do caminho para pedir esmola. E para o judeu, a demonstração pública da sua comiseração, da sua misericórdia com quem sofria, dar esmola para todo mundo ver, era um ato de louvor. E só que Pedro não tinha dinheiro, né? Nem Pedro nem João, eles não tinham nada. Mas o que ele responde? 3 minutos não dá para ninguém pensar, porque já está na reta final. Mas ele responde que não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Deu as mãos para ele, olhou nos olhos dele, deu as mãos para ele, levanta-te e fica curado. Então, meus irmãos, a gente passa a vida, a existência, atrás de dinheiro, atrás de poder, atrás de condição social, de uma conta, né? Os miseráveis aumentando e quem está rico continua rico, não é? Com pandemia, sem pandemia. O que faz a diferença? A nossa riqueza de espírito. Então Pedro tinha um quê para dar para ele? Amor. O que eu tenho eu te dou. Então ele afronta os judeus porque vem naquela cura uma intervenção milagrosa e ele não atribui a si a cura. Pelo contrário, ele diz que quem curou foi Deus. Então fica aqui esses 3 exemplos de que nós precisamos de gente para mudar o evangelho, para que o evangelho transforme a sociedade, transformando as nossas vidas. Vai vir um anjo, né, aureolado de luz, não existe. Esse anjo foi um homem um dia, em algum momento. Então nós precisamos uns dos outros. E ainda aqui no livro Justiça Divina, que Emmanuel vai comentar sobre essa questão da cura, o nosso papel aqui é: vamos orar, vamos oferecer o melhor que a gente tem em termos de conversar com esse irmão que sofre, transmitir palavras de bom ânimo, porque nós não podemos garantir uma cura tal qual aconteceu com Pedro ali no momento do aleijado, né, de nascença. Tinha esse problema, ele ficou curado, ele todo o tempo pulando, etc. Porque muitas vezes Emmanuel vai dizer que
A nossa cura está justamente na nossa enfermidade ou na nossa doença, desde que nós a aceitemos com paciência e resignação. Mas nem por isso podemos ser indiferentes. Mesmo numa cama, mesmo enfermo, nós podemos orar, nós podemos fazer palestra, nós podemos ajudar da maneira que a gente quiser. Então, o nosso papel na vida é não ser indiferente. Nosso papel na vida é não ser mais um corrupto, não ser mais um reprodutor dessa lógica perversa do egoísta que ainda existe no mundo. Né? A alvorada de luz no mundo de provas, né? No mundo de trevas, que é o que a doutrina espírita representa para a gente. Mas esse novo mundo nasce dentro de nós, no campo das ideias, no campo das emoções e no lar. Se a gente consegue viver com fraternidade no lar, a gente vai conseguir levar isso para a sociedade, para as pessoas, e todos somos irmãos. Então, Emmanuel nos diz, podemos sim ajudar, mas a cura, de fato, como aconteceu nessa passagem, até porque ali se cumpriu uma profecia de Isaías, é muito interessante, a gente precisa pensar que muitas vezes o que é dor, na verdade, o espírito busca na farmácia da vida a medicação que ele precisa para depurar o seu espírito. Meus queridos, muito obrigado. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, compartilhando, estudando, aprendendo com vocês. Obrigado ao Caminho da Luz, que os bons espíritos possam abençoar a todos. Os irmãos que estão aqui trabalhando, estão aqui, né, amparando. Vamos orar então, agradecidos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos em Teu santo nome reunidos. Te pedimos por todos os nossos irmãos que ainda se encontram afastados do conhecimento, da prática do bem. Te pedimos por todos, sejam encarnados ou desencarnados, que o Teu amor possa nos iluminar, nos transformar em instrumentos da Tua bondade e da Tua paz agora e sempre. Obrigado a todos pela oportunidade de serviço, obrigado pelos nossos amigos espirituais que estão aqui conosco, que cada lar que nos assiste e receba também as bênçãos do alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor e bondade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas à medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis entregues às dificuldades e às tentações e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Muito obrigado e que o Caminho da Luz continue com esse trabalho maravilhoso toda sexta-feira.